Quando eu falo a palavra fisioterapia, qual é a primeira coisa que você pensa? Muitas vezes a gente cai naquele senso comum da reabilitação depois de algum acidente ou recuperação de algum procedimento. É claro que isso também faz sentido, mas as atividades que você pode fazer dentro de um consultório de fisioterapia vão muito além. A formação essencial capacita a gente para trabalhar como na reabilitação de pacientes com algum problema de joelho, de coluna, enfim, na reabilitação específica, né? Que tem a ortopédica, a neurológica, a neuro, tem a pediatria, são várias áreas da físio, né? Mas aí são outras áreas que a gente vai fazendo um link, que são, como é que eu posso dizer? Não seriam pós-graduações, mas são áreas que a gente faz uma extensão do curso de fisioterapia para trabalhar com esse A mais dentro da físio, né? Que aí existem as áreas de RPG, de osteopatia, tem entre milhares, pulmonar, tem as de pneumo, tem a cardíaca, são várias áreas, né? E entre uma dessas tem o Pilates. É uma atividade muito interessante. Ao contrário do que muita gente pensa, não é coisa de velho não, hein? Porque olha, Cris, eu vou ser bem sincera, porque eu já teve um tempo ali que eu precisei fazer pilates e o que eu escutava de gente, lá nona, não sei o quê, mas não é bem assim não, né? Todo mundo pode e deve fazer pilates, né? Exatamente. Essa máxima de que pilates é coisa de velho, eu costumo sempre dizer para as pessoas que só fala isso quem nunca fez pilates. Porque na verdade o pilates ele engloba muito mais força e resistência do que fazer uma academia, por exemplo, né? Então hoje em dia o método antigamente ele veio no intuito que era mais específico, tratar bailarinos, tratar quem tinha só uma patologia, quem tinha uma dor, uma doença, né? Hoje ele tem uma abrangência muito maior, então ele trata desde pessoas que têm dor a pessoas que são saudáveis, para trabalhar um ganho de força, um condicionamento físico, então ele tem todo esse leque de amplitude, né? Mas além disso, o Pilates ele também pode ser utilizado como um método de reabilitação, por exemplo? Sim, que é o que eu mais trabalho, na verdade, assim. Eu como fisioterapeuta, que eu sempre falo, eu como tenho a formação de físio, como a gente comentou lá no início, o meu foco é a reabilitação do paciente, então eu trabalho um Pilates funcional. O que seria um Pilates funcional? Um Pilates adaptado à necessidade do paciente. Ele veio com um problema no joelho, não vou trabalhar só o joelho dele, mas eu vou focar na reabilitação daquele joelho ou onde for necessário para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Um todo, né? Porque a gente trabalha o corpo todo no Pilates, não trabalha só um pedacinho ou outro, né? E assim, para quem não entende muito, às vezes a gente acaba associando o Pilates àqueles exercícios com um colchonete no chão, um alongamento ou com a bola, mas tem também os equipamentos, né? Isso. O Pilates, ele vai além daquilo. Exatamente. A gente chama de Pilates Mats, que é esse que você falou, que usam os acessórios, que é a bola, que tem as bolas lá, e tem o Magic também, que é um Magic Circuit que a gente usa, e o colchonete pro solo mesmo, né? Porém, ele tem, e esse que é o Pilates equipamento. O Pilates, ele tem diferentes funções para um e para outro. O solo, ele é indicado para pessoa que não tem nenhuma disfunção, quem não tem dor alguma, por exemplo. Ele pode fazer um solo, até por isso que ele é muito aplicado nas academias. E ele tem um valor agregado menor, então também as pessoas procuram muito. Porém, um paciente que tem algum problema ou alguma dor na coluna, no joelho, no ombro, enfim, eu já digo que não é indicativo usar o Pilates solo. E aí esse Pilates de equipamento, ele tem essa abrangência maior, que é trabalhar o paciente que tem dor, o paciente que não tem dor, enfim, ter toda essa abrangência realmente, né? De maior, eu consigo aplicar mais aqui dentro do que num solo. Então qualquer pessoa pode fazer Pilates, claro que de acordo daí com o físico, ou se tem algum tipo de lesão, alguma coisa nesse sentido, aí muda de acordo com o paciente, mas todo mundo pode fazer. Então. Pode, com certeza pode. Idade, não importa, criança, idoso, qualquer pessoa pode. E você até comentou que é um exercício para resistência, força, envolve força também, não é só alongamento, né? Não, esse é um grande erro que as pessoas pensam, que o Pilates, ele tem muita essa característica de alongar, né? Mas ele, no intuito de alongar, ele já está gerando uma resistência para você ganhar força. Por conta da própria mola, que ela te ajuda e ela te dificulta ao mesmo tempo. Então a gente ganha uma resistência de musculatura interna, que a gente fala.
Então é outro músculo, diferente do músculo que a gente enxerga na academia, né? Esse é o diferencial dele, né? E Cris, outro detalhe que é muito importante quando a gente fala de Pilates é que geralmente essas atividades que envolvem a fisioterapia não é só você trabalhar o corpo. Embora você faça ali a força, a questão de resistência, tudo isso que você falou, a gente percebe que em muitos casos acabam trabalhando também o psicológico do paciente, da pessoa. Questão de respiração, questões emocionais. Então, como que tudo isso interfere no físico quando a gente fala de Pilates? Isso é uma questão muito legal, porque assim, a gente tem relatos dos pacientes, eles falam isso pra mim, pra gente, como profissional, né? Nossa, tem, além da questão de todos os princípios do próprio método, que é como você falou, a respiração, o controle corporal, a postura, o equilíbrio, a fluidez de movimento, o estar concentrado para fazer o movimento, o padrão respiratório faz com que diminua bastante a ansiedade no paciente. E os pacientes se sentem melhores nesse sentido, até porque além da atividade, a atividade é feita em grupo. Então essa socialização faz uma troca muito legal entre os pacientes, né? E a melhora justamente por conta disso tudo, do paciente se perceber fazendo a atividade, ver, olha, eu consigo fazer isso agora, antes eu não conseguia. Através de ele tá fazendo sozinho, né? A gente vai desafiando ele aos pouquinhos e não são coisas grandes. São coisas pequenas, mas que fazem com que ao final ele se sinta muito melhor pela própria característica de todo, acho que todo o contexto, além das questões dos princípios dele e a questão da socialização que ele agrega, né? E atualmente a gente percebe também, por exemplo, até quanto mais jovem as pessoas, parece que mais problema tem, seja de coluna, de postura, e envolve também questões emocionais, né? Então a gente pode trazer essa parte da fisioterapia para as pessoas super jovens da atualidade que parece que estão cada vez mais precisando, né? O que eu falo hoje, eu costumo usar uma máxima, que antigamente falava, eu tô com dor de velho. Hoje a dor não é mais de velho, a dor é a dor. E cada vez pessoas mais novas tendo dores de pessoas mais velhas, né? Isso é um jargão que a gente usa. Mas o que acontece é que a qualidade de vida tá muito diferente. As pessoas ficam muito no mesmo ambiente, trabalhando numa posição só, a alimentação, várias coisas que agregam, né? E a nossa resistência é diferente da resistência dos antigos. Isso é simples, é fato, né? Mas esse aqui é o grande, é uma coisa que é preocupante até, mas tem muito mais adulto, jovem, vindo procurar o Pilates por necessidade. Não na prevenção, que é o que a gente gostaria que acontecesse, vindo preventivamente, né? Porque se você tem já um trabalho que faz com que você fique numa mesma posição, seja em pé, sentado, qual que seja delas, você tem que se preocupar em fazer uma atividade física. E se é se é um trabalho que é de postura mantida por muito tempo, o Pilates ele só vai te agregar nisso. Porque ele vai te ajudar a manter tua musculatura mais forte, teu alongamento, tua resistência. Então ele tem só a potencializar a tua vida, na verdade, tua qualidade ao longo do tempo, né? E Cris, agora pra gente fechar, então, a gente falou bastante que o Pilates hoje em dia, né, ele tem várias alternativas ali, não é só fazer um alongamento. A gente falou muito sobre os aparelhos e os equipamentos. Dá pra gente mostrar um pouco na prática, então, como que isso funciona? Vamos sim, vamos. Nós vamos trabalhar braço e perna junto, tá? Você vai segurar elas pra mim, nós vamos dobrar aqui as pernas pra mim. Dobra pra você as duas pernas, puxa elas pra ti. Então agora a gente inclui respiração, que todo o exercício de Pilates a gente trabalha todinho com a respiração. Então você vai puxar o ar, quando você expirar você vai soltando o ar. Força aqui pra mim, esticando perna, trazendo braço e cabeça, tudo na ex. Vai ficar do lado, eu quero que aqui você solte o teu corpo, encoste ele na maca, tá? Encoste a escápula, as costas, o bumbum, todo mundo. Lembra do movimento da respiração que a gente trabalhou lá? Uhum. Você vai usá-la aqui da mesma forma, então, ins parado, ex no movimento. O movimento vai ser de esticar a perna, empurrando a perna lá pra cima, tirando a tua lombar do chão. Fazer uma ponte, só que empurrando. E o braço fica aqui? O braço fica do lado. A ideia é você fazer força aqui, tá? E não lá pra cima. Isso,
volta devagarzinho. Ótimo. Menos força no pescoço e mais força para baixo. Solta o ar quando você solta. Isso. E volta uma de cada vez. Esse é um exercício de quadríceps, tá? Manda de coxa que você vai fazer. Qual que é a ideia do movimento? Arruma a tua postura pra mim e não força aqui. A força vai ser na coxa. Dá a mão pra mim. Qual que é a ideia? Só pra você entender o movimento. A força é aqui. Esse pé um pouquinho mais pra frente. E não lá no ombro que nem você fez. Então inspira, solta e vem. Ai, eu não vou conseguir. Vai, eu te dou mais bola. Linda. E ainda ela faz força, o que você faz? E eu desço? Desce. Ai, tá. Você viu onde você faz força? Aham, aqui queimou tudo. Tá muito fácil, né? Bom, fiz pouquinhos exercícios aqui, gente. É sério, eu tô falando sério. Tá doendo a coxa, tá doendo a barriga e eu não fiz quase nada. Então, realmente funciona, hein, Cris? A gente tava comentando aqui, conversando, falando sobre a diferença de uma academia, por exemplo, né? Exato. A diferença é que na academia você trabalha músculos que te dão força para explosão, né? E o Pilates te dá força de resistência, que é o que mais a gente usa no nosso dia a dia. É ficar sentado, é trabalhar em pé, agachar, sentar, levantar. Então, os dois somados são maravilhosos, mas assim, um agrega o outro, né? Porém, são músculos diferentes. Então, não vou dizer, eu quero fazer só Pilates e não vou fazer academia. Se você conseguir fazer os dois, é o ideal. Porém, dependendo do que você tem, se você tem algum problema de coluna, né, ou de joelho, de quadril, eu indico sempre que o paciente comece pelo Pilates e depois ele vá para uma academia. Então a gente pode dizer que o Pilates, ele é como uma musculação que vai envolver força e tudo mais, mas ele não tem o impacto que uma academia vai ter, por exemplo. Eu não diria não é como uma musculação, porque são músculos diferentes que a gente usa. E a musculação tem a função da hipertrofia, que é aquele ganho grandão de massa, sabe? E aqui a gente não tem essa diferença. Por isso que eu digo que são trabalhos diferentes. Cada um tem uma função, mas os dois vão fazer... Se complementam. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Então, Cris, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, qual que é o seu Instagram? É Físio Cris Gauer. O meu Cris chato, né? Escrito com CHRY, tá, gente? Perfeito. Cris, muito obrigada. Obrigada até a próxima. a você, Amanda. Até.